Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quarta-feira, dia 4 de outubro de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 10. Mas antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. E também quero aproveitar para te fazer um convite super especial. Hoje à noite na EVO, na nossa igreja, às 20 horas, nós vamos ter mais uma ministração da série de estudos sobre batalha espiritual, intercessão profética, louvor e adoração. Você não pode ficar de fora, esteja conosco hoje na EVO às 20 horas. Para você que ainda não conhece a nossa igreja, nós estamos na região do Butantã, na Avenida Eliseu de Almeida, número 985. Venha aprender comigo sobre batalha espiritual, intercessão profética e louvor e adoração. Dado aqui todos os avisos e todos os recados, vamos ao nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar, conforme eu disse no começo do vídeo, Salmo capítulo 10, que tem 18 versículos. É relativamente também um salmo pequeno, né? Até 20 versículos é considerado aí um capítulo pequeno, né? E já começa dizendo assim, ó. Note algo já de diferente logo no começo da nossa leitura, tá? Esse salmo não vai dizer quem é o autor dele, quem foi que escreveu, tá? Então o salmo começa assim: Ó Senhor Deus, por que fica aí tão longe? Por que se esconde em tempo de aflição? Os maus estão se orgulhando e perseguem os pobres, que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Os maus falam com orgulho dos seus desejos. As pessoas que exploram os outros desprezam o Senhor e blasfemam contra ele. O homem mau não se importa com Deus. Por causa do seu orgulho, ele pensa assim: para mim, Deus não tem importância. Tudo que esse homem faz dá certo. Ele não pode entender os julgamentos de Deus e zomba de seus inimigos. Ele pensa assim: nunca vou fracassar, nunca vou ter dificuldades. A sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Ele só fala de desgraças e de maldades. Ele se esconde perto dos povoados, espera ali e mata pessoas inocentes. Como um leão, ele espera no seu esconderijo e espia os que não podem se defender. Fica de tocaia esperando pelo que são perseguidos, então pega as vítimas na armadilha e arrasta dali. Elas são esmagadas e caem derrotadas pela força bruta. Esse homem mau pensa assim: Deus não se importa, ele fechou os olhos e nunca vê nada. Vem, ó Senhor Deus, e castiga essa gente má. Não te esqueças dos que estão sendo perseguidos. Como pode a pessoa má desprezar a Deus e pensar que Deus não o castigará? Mas tu, ó Deus, vê e percebe o sofrimento e a tristeza e sempre está pronto para ajudar. Os que não podem se defender confiam em ti. Tu sempre tens socorrido os necessitados. Senhor, acaba com o poder dos maus e dos perversos. Castiga-os por causa das suas maldades até que eles não as pratiquem mais. Ó Senhor, o Senhor é rei para sempre, os pagãos serão expulsos da terra dele. O Senhor Deus, tu ouvirás as orações dos que são perseguidos e lhes dará coragem. Tu ouvirás os gritos dos oprimidos e dos necessitados e julgarás a favor deles para que seres humanos que são mortais nunca mais espalhem o terror. Embolei aqui um pouquinho na leitura, tá? Deixa eu ler de novo o 18, só para não ter erro, ó. Tu ouvirá o grito dos oprimidos e dos necessitados e julgará a favor deles para que seres humanos que são mortais nunca mais espalhem o terror. Bom, vamos lá, vamos entender esse texto aqui, vamos fazer uma interpretação do texto. Eu quero facilitar a sua vida, o seu entendimento, para que você não tenha nenhuma dúvida. Nós estamos aqui na série Salmos, onde a gente está estudando o livro inteirinho de Salmos. Estamos já no capítulo 10 de 150. É um livro bem grande, com 150 capítulos, mas o nosso compromisso aqui é estudar um salmo por dia, tá? Nós estamos numa coletânea, iniciamos a leitura bíblica numa coletânea chamada Livros Sapienciais ou Livros da Sabedoria Bíblica, que são eles: Provérbios, foi quando a gente começou, 31 dias para mudar a sua vida. Nós lemos Jó, Eclesiastes, Cânticos, e estamos finalizando essa coletânea de livros da sabedoria com Salmos, tá? Nós já estamos no Salmo de número 10. Então vamos lá especificamente, Pastor Vitor, o que quer dizer? Porque assim, quando a gente faz uma leitura, parece não, né? Na verdade é difícil compreender o que o texto bíblico está falando, tá? Então vamos entender aqui, vamos fazer uma interpretação, um resumo do capítulo 10,
para facilitar a sua vida, e depois nós vamos trazer uma lição poderosa de aplicação prática. Então vamos lá. O estudo bíblico de Salmo capítulo 10 mostra que os ímpios, eles se levantam contra os justos para maltratá-los, mas Deus é aquele que vê todas as coisas, tá? Então o Salmo 10, olha só que interessante, não possui um título que dê informações sobre o seu autor. Como eu disse no comecinho da leitura, né, esse não descreve literalmente quem foi o autor, tá? Ou a ocasião em que foi escrito, mas por causa da conexão de seu conteúdo com o conteúdo de Salmos 9, que foi escrito por Davi, é possível que ambos os salmos fossem originalmente combinados no único salmo. Então existem muitos estudiosos que atribuem, né, a escrita do Salmo 10 ao rei Davi, e nós temos algumas evidências. Aonde, pastor? Na Bíblia hebraica, a versão grega da Bíblia hebraica, que na teologia nós chamamos de Septuaginta, e também na Vulgata, que é a versão da Bíblia em latim. Ambas contam, né, que Salmos 9 e 10 são um salmo único, um salmo que se complementa, ou seja, começa o Salmo 9 e termina o 10, um complemento, 2 salmos que se complementam em apenas um, tá? Agora, por outro lado aqui, o Salmo 10, ele traz uma disposição, uma mudança de disposição que parece indicar que ele e o Salmo 9 não são o mesmo. Então, olha só que interessante, a gente começa a estudar, né? A gente começa a abranger aqui os assuntos, né? E surgem algumas dúvidas, mas eu quero literalmente te ensinar para que você não tenha dúvida, tá? Por outro lado, a gente avalia aqui, né, que eles parecem indicar, mas não são os mesmos, eles não se complementam e são apenas salmos relacionados ou salmos complementares, ou seja, um complementa o outro. Não é que não se complementam, um complementa o outro, mas não é o mesmo autor. A escrita é parecida com autores diferentes, tá? Então nós temos essas duas linhas de pensamento, de que nessa segunda linha de pensamento, ambos eles são considerados entre si, mas não são do mesmo autor, tá? Agora, o que vale salientar, eu disse para vocês já lá no comecinho do nosso estudo que alguns capítulos de Salmos não têm atribuição a nenhum autor. Em suma, quem escreveu a maioria foi Davi. Nós temos alguns levitas, alguns sacerdotes também do templo da época de Davi. Nós temos Salmos também que foi escrito, Salmo que foi escrito, né, pelo filho de Davi, por Salomão, mas tem outros que não têm autoria, tá? Então, eu trouxe aqui algumas informações técnicas, teológicas para você, que conforme a Septuaginta e a Vulgata, né, que são versões de traduções bíblicas antigas, apontam para Davi, né? E outros estudiosos dizem que não foi Davi, os salmos só são complementares, tá? Mas em resumo, o Salmo 10 ele pode ser organizado em duas principais partes. O que mais interessa pra gente é a partir de agora. Eu quis te mostrar um pouco da questão técnica, mas o que importa tá aqui, tá bom? Então na primeira parte, o salmista observa a arrogância do ímpio, né? Ele vai dizer o seguinte, que o ímpio é extremamente arrogante, passa por cima de todo mundo e não considera Deus, né? E na segunda parte, o salmista levanta um clamor ao Senhor, pedindo por justiça e reconhecendo Deus na sua soberania. Então, olha só que interessante. No início do Salmo 10, o salmista ele vai descrever como os ímpios são arrogantes e cruéis com as pessoas, que eles perseguem os fracos, oprimem os necessitados, eles não demonstram temor a Deus e parecem prosperar em sua maldade. Então o salmista começa dizendo assim, ó, o ímpio está prosperando, Deus, o Senhor não está vendo? Então o salmista questiona por que Deus parece estar tão distante e aparentemente não intervém para corrigir essas injustiças do homem ímpio. No entanto, à medida que o salmo vai avançando, o salmista então lembra a si mesmo e ao leitor, nós, né, que Deus ele é Senhor e governa sobre todas as coisas. Então ele pede para Deus para se levantar do seu trono e agir em favor dos justos, tá? Para que os ímpios sejam confrontados com a justiça de Deus e que a justiça de Deus seja restaurada sobre a vida dos justos. Então o salmista aqui também, ele confia na justiça de Deus e na proteção de Deus sobre a vida das pessoas oprimidas. Oprimidas por quem? Oprimidas pelos injustos, pelos ímpios, conforme aqui a visão do salmista. Então o Salmo 10 termina com uma afirmação de fé, onde o salmista declara que Deus ouve o clamor dos necessitados e intervém em seu favor. Ele encoraja também os justos a confiar em Deus e a encontrar em Deus refúgio, apesar das aparências momentâneas de injustiça. Então preste bem atenção. Em resumo, o Salmo 10, ele é um lamento. Lamento, é isso mesmo, tá? O salmista está se lamentando, na verdade um lamento que aborda a aparente impunidade dos ímpios e a injustiça no mundo, mas também,
expressa confiança na justiça de Deus e na sua capacidade de proteger, de prover e proteger o seu povo, os oprimidos, e ouvir também o clamor dos necessitados, tá? Então a gente vê duas coisas aqui muito importantes. Primeiro, esse lamento, e depois ele apontando para a soberania de Deus. Pastor, que lição de aplicação prática nós vamos tirar hoje para as nossas vidas? A lição é: aprenda a confiar em Deus mesmo em tempo de lamento. É literalmente isso que o Salmo 10 está dizendo. Que eu e você, mesmo em meio às nossas dificuldades, às nossas dores, às nossas lutas, mesmo em meio ao nosso tempo de lamento, né, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Então o salmista aqui, ele estava se lamentando contra a atitude dos ímpios, ok? Lembra? Comecinho do livro, ele estava se lamentando, do capítulo, ele estava se lamentando contra a atitude dos ímpios, mas mesmo se lamentando, ele não deixa em momento algum de reconhecer e confiar em Deus em todos os momentos. Então olha só que interessante, muitas vezes eu e você nós enfrentamos situações difíceis, injustas, e nos momentos de profundo lamento em nossas vidas, o Salmo 10 vai nos ensinar que é perfeitamente normal, preste bem atenção, expressar as nossas preocupações diante de Deus, as nossas dívidas e até mesmo a nossa raiva diante das circunstâncias de dificuldade que nós vivemos. Nós aprendemos isso com Jesus, né? Jesus no Getsemane, ele faz uma oração onde ele expressa a sua vontade. O que o salmista está dizendo aqui é o seguinte: em determinados momentos das nossas vidas nós vamos expressar a nossa vontade, principalmente em momentos difíceis. Tem hora que não dá vontade de fazer, dá vontade de parar, de desistir de tudo, sabe? E a gente tem que expressar isso para Deus. Senhor, olha, o meu desejo, sabe, era de não seguir mais. Às vezes, não sei, você tem um problema no seu casamento. Vamos citar um exemplo aqui. E às vezes o seu coração está dizendo, não segue mais. Mas Jesus nos ensinou que não é a nossa vontade que tem que prevalecer, lá no Getsemane, sim a vontade de Deus. Então, qual que deve ser a nossa oração? Senhor, olha só, a minha vontade é de não continuar, esse relacionamento não tá legal, não tá dando certo, mas, contudo, seja feita a tua vontade. Por quê? Nós precisamos aprender a reconhecer a soberania de Deus e saber que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então é literalmente isso que o salmista aqui está dizendo, que a gente pode expressar sim as nossas preocupações, as nossas dúvidas, até mesmo a nossa raiva diante de Deus. Mas nós precisamos entender, preste bem atenção, que Deus é soberano, né? E a vontade de Deus é que tem que é a vontade dele, de Deus é que tem que prevalecer sobre as nossas vidas. Então, no entanto, a lição aqui é que mesmo enquanto estamos lamentando ou questionando a aparente ausência de Deus, porque tem hora que parece que Deus está tão longe, né? Diante de injustiças que são cometidas, devemos manter a nossa confiança nele, na sua soberania. Isso significa que mesmo quando nós não entendemos totalmente os propósitos de Deus, nós precisamos continuar acreditando que ele está no controle de todas as coisas e que a sua justiça é que vai prevalecer no final das contas. Olha só que interessante. Vamos aplicar isso aqui de forma prática? Olha só, pastor, como é que eu faço isso? A primeira coisa que você tem que entender aqui, ó, a aplicação prática de tudo isso que eu estou te falando nas suas vidas é, primeiro, aprenda a orar com honestidade. Seja honesto diante de Deus. Não tenha medo de expressar os seus sentimentos a Deus em tempos de lamento e de dificuldade. Ele deseja, sim, ouvir as suas preocupações e as suas angústias. A segunda lição, tá, seria o segundo tópico dessa lição, tá? Hoje nós temos uma única lição, tá, com vários tópicos, ok? Então o segundo tópico da lição de hoje é: você precisa aprender a continuar confiando em Deus. Você precisa continuar confiando em Deus. Mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias, continue a confiar em Deus e no seu plano soberano. Deus é soberano. Lembre-se, a visão de Deus é muito mais ampla do que a minha e a sua. Ok? Deus é um ser ilimitado e nós somos seres humanos limitados, tá bom? O terceiro tópico dessa lição seria a busca pelo entendimento. Você precisa aprender, ou melhor dizendo, buscar compreender os propósitos de Deus através da leitura bíblica, dos estudos, da oração, da consagração, dos louvores, tá? E isso pode te ajudar a encontrar paz e conforto mesmo em meio aos lamentos. Ao invés de você só se lamentar, eu quero me lamentar diante de Deus por uma situação de dificuldade que eu não estou conseguindo romper, se lamenta, mas confia.
Você não pode lamentar e desconfiar, né? É lamentar e blasfemar. Não, é lamentar e confiar. É o que a gente aprendeu aqui. O salmista lamentou, mas confiou. No final ele disse: o Senhor é poderoso, soberano e justo, né? E vai mudar essa situação, tá? O próximo tópico seria agir com justiça, tá? Aplicando na prática a lição de hoje. O Salmo 10 também nos chama a reconhecer a injustiça e agir com justiça em nosso próprio comportamento. Não é porque as pessoas se comportam mal que nós também vamos nos comportar mal, tá? Nós podemos ser instrumentos da justiça e da compaixão no mundo, mesmo quando enfrentamos dificuldades. E para concluir tudo aqui, em resumo, a grande lição de aplicação prática aqui de Salmo capítulo 10 é aprender a confiar em Deus mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de lamentos, dificuldades, mantendo a sua fé na soberania de Deus, entendendo que Deus age com justiça na minha e na sua vida. Isso vai nos ajudar a encontrar paz e esperança em meio às adversidades da vida. Amém? Glória a Deus! Mais um capítulo de Salmos concluído com sucesso. Hoje nós finalizamos o capítulo de número 10. Agora eu quero te pedir, vamos agitar as redes sociais. Tira um print aí dessa tela bem bonito, escreve a lição de hoje, escreve um dos tópicos da lição de hoje, em nome de Jesus. Posta na sua rede social, me marca que eu vou repostar tudo. Vamos fazer um barulhão na rede social para que você e eu possamos juntos ser instrumentos de Deus, agentes de milagres na vida de muitas outras pessoas que necessitam, né, dessa bússola, a palavra de Deus para a vida delas. Não se esquece também de curtir, comentar e compartilhar. E também não se esquece que hoje à noite nós temos um compromisso marcado na Evo, às 20 horas, para mais uma ministração da série Intercessão Profética, Batalha Espiritual e Louvor e Adoração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te espero à noite na Evo e amanhã aqui no Evolução Diária. Deus te abençoe.